Imagine estar sozinho em um posto de gasolina deserto, cercado por um nevoeiro denso e um silêncio perturbador. De repente, vozes surgem no meio da escuridão, um lamento sombrio vindo da direção do cemitério. Você teria coragem de investigar? Essa é a história real de um vigia noturno que, certa noite, testemunhou algo que jamais poderá esquecer. O que ele viu e ouviu naquela madrugada vai arrepiar sua espinha e te fazer pensar 2 vezes antes de ficar sozinho no escuro. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato aterrorizante como esse. E se você já teve uma experiência sobrenatural, comenta aqui embaixo. Agora, prepare-se, porque essa história vai mexer com a sua mente. Olá, meu nome é Teodoro Andrade, mas todos os meus conhecidos me chamam de Theo. Trabalho como segurança noturno em um posto de combustível na minha cidade, no interior do Ceará, e vou relatar aqui uma experiência macabra que passei junto com alguns amigos há cerca de 14 anos. Como é comum nas pequenas cidades nordestinas, os cemitérios costumam ficar afastados, e aqui na minha cidade não é diferente. O cemitério fica a aproximadamente 200 metros da entrada da cidade. No ano de 2007, o pai de um amigo comprou um posto de combustíveis na nossa cidade. Esse posto ficava bem na entrada, próximo ao cemitério local. Sabendo disso, procurei esse amigo, que era filho do dono do posto, e contei minha situação. Perguntei se ele conseguiria um serviço para mim. Ele prometeu me ajudar, mas os funcionários do escritório e da lanchonete já estavam praticamente contratados. A única vaga disponível era para vigia noturno, pois o posto funcionaria das 3 da manhã até as 10 da noite. Na época, meu filho tinha acabado de nascer, e eu precisava muito desse trabalho. Até então, eu sobrevivia vendendo o meu dia de serviço, mas havia semanas em que não aparecia quase nada para fazer. Por isso, minha esposa e eu estávamos passando por dificuldades financeiras. Aceitei o trabalho sem hesitar. O dono do posto, seu Valdemar, fechou o estabelecimento por cerca de 2 meses para uma reforma. Assim que foi reinaugurado, comecei a trabalhar. No início, tudo era bem tranquilo. Como a cidade é pequena e tem pouco movimento à noite, algumas vezes eu amanhecia o dia sozinho, sem que ninguém aparecesse no posto. Em certos dias da semana, alguns caminhoneiros dormiam em seus caminhões no pátio. Já fazia mais de 1 ano que eu estava trabalhando lá, e até então, nunca havia presenciado nada de anormal. Porém, no mês de março de 2008, em uma noite de lua cheia, por volta das 11 horas, eu estava no pátio do posto conversando com alguns caminhoneiros que passariam a noite por lá. Um dos caminhoneiros saiu para tomar banho no banheiro que ficava no fundo do posto. Após uns 10 minutos, ele voltou e perguntou se eu havia visto algumas pessoas conversando na direção da estradinha de terra. Respondi que não tinha ouvido nada e expliquei que aquela estradinha terminava no cemitério da cidade. Outro caminhoneiro, que também estava conosco, disse que não escutou nada. Mesmo assim, peguei minha lanterna e fui até o fundo do posto. Andei um pouco pela estradinha de terra, mas não vi nada e nem ninguém por ali. Voltei para o pátio. Conversei mais um pouco com os caminhoneiros, e depois que eles foram dormir, entrei para o quartinho dos vigias. Naquela noite, nada de anormal aconteceu. No dia seguinte não era minha vez de trabalhar, mas quando meu turno voltou, cheguei ao posto por volta das 9h30 da noite. Guardei minha bicicleta no fundo, e depois das 10 horas, todos os funcionários foram embora. Infelizmente, naquela noite, não havia nenhum caminhoneiro parado no pátio. Foi então que algo estranho aconteceu. De repente, surgiu um nevoeiro denso e a temperatura caiu bastante. Uma sensação ruim tomou conta de mim. O frio não era normal e aquele nevoeiro parecia envolver tudo. Fiquei inquieto e preferi ficar mais tempo dentro do quartinho. Depois da meia-noite, comecei a ouvir vozes. Não era conversa comum, parecia uma cantoria, mas um tipo de canto triste. Um lamento, como se alguém estivesse sofrendo. Aquilo me intrigou. Saí do quartinho, caminhei ao redor do posto e não vi ninguém. Não havia movimento algum.
Mas quando me aproximei da estradinha de terra, vi uma claridade vindo de dentro do cemitério. Minha função era vigiar o posto de combustível, então não fui conferir o que estava acontecendo lá. Além disso, não podia deixar o posto sozinho. No dia seguinte, contei para minha esposa sobre o que havia visto. Ela disse que talvez fossem pessoas da igreja orando pelas almas no cemitério. A explicação parecia razoável, mas mesmo assim, fiquei com a pulga atrás da orelha. Naquela mesma noite, fora do meu turno, por volta das 10 horas, peguei minha bicicleta e fui até o posto. Quando cheguei, havia alguns caminhões estacionados. Vi meu amigo Leonardo, o outro vigia que trabalhava comigo em turnos alternados, conversando com seu Rui, um dos caminhoneiros que sempre passava a noite por ali. Assim que me viu, Léo perguntou o que eu fazia ali àquela hora e se algo havia acontecido. Então, contei sobre a claridade no cemitério e os cantos que ouvi na noite anterior. Léo achou que eu estava brincando, mas, para minha surpresa, seu Rui interrompeu e disse: "Olha, Léo, o Theo não tá mentindo, não. Eu não costumo falar dessas coisas, porque sei que as pessoas não acreditam, mas eu já vi muita coisa estranha nessas estradas. Aqui mesmo, nesse posto, quando era do antigo dono, algumas vezes na madrugada, ouvi uma voz me chamando. Quando eu olhava, não tinha ninguém." Depois do que seu Rui disse, Léo ficou pensativo. Decidimos esperar para ver se aconteceria algo naquela noite. Por volta da meia-noite, ouvimos novamente os mesmos sons. Fomos verificar. Seguimos pela estradinha que levava ao cemitério. Assim que começamos a andar, vimos luzes lá dentro. De longe, parecia que havia pessoas caminhando com velas acesas entre as sepulturas. Nos aproximamos com cuidado. Quando chegamos perto do muro, notamos algo aterrorizante. Aquelas pessoas não eram normais. Eram criaturas cadavéricas, vestindo roupas velhas e esfarrapadas. Murmuravam palavras estranhas, em uma língua que não entendíamos. O horror tomou conta de nós. Foi então que Léo gritou: "Misericórdia, o que é isso?" Na mesma hora, aquelas coisas perceberam nossa presença e começaram a se mover em nossa direção. Saímos correndo desesperados de volta ao posto. Quando chegamos, um nevoeiro ainda mais denso cobriu tudo ao nosso redor. Seu Rui acordou um outro caminhoneiro que dormia na boleia de um caminhão. Nós 4 nos trancamos no quartinho dos vigias. 5 minutos depois, as criaturas chegaram ao posto. Elas caminhavam de forma desorientada, mas emitiam sons horríveis que fizeram minhas pernas tremerem. Começamos a orar e pedir a Deus por proteção. Após alguns minutos, o nevoeiro começou a se dissipar e os barulhos cessaram. Mas uma das criaturas permaneceu no pátio, parada. Então, lentamente, ela se virou e seguiu em direção à estradinha, desaparecendo no caminho para o cemitério. Naquele momento, peguei minha bicicleta e fui direto para casa. No dia seguinte, Léo me disse que não conseguiu pregar os olhos a noite inteira. Desde então, mesmo trabalhando no posto, várias vezes ouço barulhos vindos do cemitério e vejo luzes estranhas por lá, mas nunca mais me atrevi a ir conferir. Afinal, como diz minha esposa, você ganha para vigiar o posto, não o cemitério.